Aliás, quem está nos acompanhando deve estar se perguntando, né? Por que eu escolhi esse local do Brinco de Ouro hoje para fazer o link? Já já eu vou falar um pouco sobre o Carlos Alberto Silva, porque hoje é aniversário do Carlos Alberto Silva. Se ele estivesse vivo, completaria 86 anos. Curiosamente, um dia depois da conquista, da maior conquista que o Guarani teve até hoje, do título de 1978. Já já vou falar um pouquinho sobre o Carlos Alberto Silva, mas vou prestar essa homenagem deixando ele de fundo o link todo. E é claro, com essa estátua maravilhosa que o Guarani fez, mas vamos falar do time do Guarani, porque o Guarani treinou agora pela manhã aqui no Brinco de Ouro, o penúltimo treino antes da viagem lá para Natal, onde o Guarani vai enfrentar o ABC. E quem falou na entrevista coletiva foi o Cicinho. A gente vai acompanhar 2 trechos da entrevista coletiva. Inicialmente, ele falando sobre esse momento que ele vive no Guarani, que é um excelente momento. Lógico que é um conjunto ali, né? Todo mundo tá bem empenhado, bem dedicado. E as oportunidades estão surgindo e a gente está conseguindo converter em gols. E eu fico feliz em estar podendo ajudar, poder dar assistência. Espero que continue assim, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Como eu falei, é passo a passo, é um jogo de cada vez. Mas eu vejo na nossa equipe uma competência muito grande. A gente mostrou uma evolução muito grande nesses últimos 2 jogos que a gente fez, contra a Ponte e contra o Ipiranga. Contra o Ipiranga conseguimos o resultado que a gente queria, que era importante dentro de casa, e vamos para o próximo jogo com esse mesmo empenho, e que eu possa também continuar dando assistência para que a gente possa conseguir o resultado positivo lá. Cicinho, titular absoluto do Guarani, estará em campo no próximo sábado contra a equipe do ABC, e o Cicinho, em mais um trecho, vai falar a respeito desse importante momento que o Guarani vive, né? Dessas decisões que o Guarani tem para frente, principalmente do jogo contra o ABC. A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, e o campeonato está se afunilando. A gente está brigando, graças a Deus, por uma classificação, e eles para se livrar da zona. É um jogo muito complicado, mas como eu falei antes, o nosso time está bem focado, está em busca do nosso objetivo, e eu acredito que se a gente conseguir, se a gente for com essa consciência, a gente tem grande chance de sair lá com resultado positivo. Bom, o Guarani tem mais um treino amanhã pela manhã, antes da viagem para Natal. O jogo será realizado no sábado, 7h30 da noite, no Frasqueirão. Lembrando que o ABC está na cola do Guarani, tem 17 pontos. Se o ABC vencer o jogo, por exemplo, empata com o Guarani no número de pontos. Mas é claro que o Guarani precisa dessa vitória para continuar sonhando com a classificação. Um provável time para encarar a equipe do ABC no próximo sábado, com o Andrei no gol, o Cicinho, que a gente viu na entrevista, na lateral direita, na zaga volta o Rafael de suspensão ao lado do Alan Santos, na esquerda o Emerson. No meio campo, quem deve jogar, né? É claro, o Kelvin como um primeiro volante. Na segunda posição de volante, aí fica a dúvida se o Caio Melo vai voltar depois de cumprir suspensão, ou se o técnico Matheus Costa vai manter o Isaac ao lado do Diego Torres na armação das jogadas. E lá na frente é provável que o Dentinho ganhe a posição do Cauã Jesus ao lado do Mirandinha e também do Bruno Santos. Com relação ao João Vitor, a gente tinha falado esses dias, Batista, da possibilidade dele deixar o Guarani e ser contratado por um time da Letônia, o Riga da Letônia. Deu problema em relação ao passaporte. O que vai acontecer agora? O Matheus Costa vai observar melhor o jogador, porque ele foi contratado junto ao Nova Iguaçu, na época do Rodrigo Pastana, por R$400 mil. Depois que ele foi contratado, ele não conseguiu mais mostrar um bom desempenho. Ele é uma das promessas que tem aqui no Guarani, né? No Campeonato Paulista, inclusive, atuou várias vezes como titular. Agora vira uma opção para o Matheus Costa nessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Quer falar um pouquinho sobre o time? Já já eu falo do Carlos Alberto Silva, Batista. Assim, aliás, uma palavrinha com relação ao João Vitor. Esse jogador é muito estranho, porque ele vinha bem, era titular, fazendo ótimas partidas, ele é bom jogador. E aí o Guarani comprou ele lá do Nova Iguaçu por R$400 mil, fez um investimento, nem tinha condições para isso, mas arrumou o recurso e comprou o jogador.
O que é que aconteceu? Aí ele despencou, perdeu a posição de titular, foi para o banco, depois nem no banco, foi rebaixado para a Copa Paulista e nem na Copa Paulista está funcionando. Só pode ser problema de cabeça, né? Então, se o Matheus Costa conseguir entrar nos calabouços da mente do João Vitor, pode ser que ele consiga recuperar o jogador. Tomara que ele não tenha largado, como a gente fala no futebol, né? Porque seria muito triste. Ele tem pouca idade, tem qualidade técnica, mas pode estar... Porque a gente está conjecturando aqui, eu não tenho informação do que está acontecendo. Mas ele pode estar com um problema familiar, ele pode estar desmotivado, ele pode ter largado, não é? Pode estar largado, pode estar jogando com dor, a gente não sabe. Mas eu lamento muito. O Guarani fez um esforço, eu elogiei, Gleger. Eu também. Eu elogiei a atitude do Guarani de ter ido ao mercado, conseguindo o recurso, pagando e comprando os direitos do jogador, mas depois disso, como se fosse um passe de mágica, parou de jogar. Eu lamento muito. Sabe o que pode ter acontecido? E assim, eu também acho que ele é bom jogador. Acho que se o Matheus conseguir recuperar vai ser uma boa para o Guarani. E ele já mostrou isso, né? Tava passando os lances dele aí. Mas sabe o que pode ter acontecido? Ele, a hora que o Guarani entrou num momento ruim, sabe aquele momento ruim de brigar por rebaixamento, sabe? De estar na zona de rebaixamento. Quanto tempo o Guarani ficou com 0 pontos na Série C? Até a chegada do Marcelo Fernandes. Isso daí, às vezes, o jogador, até pela juventude dele, esse peso da responsabilidade acaba atrapalhando o dia a dia. O treinamento. Olha o gol que ele fez aí contra o Corinthians, ó, lá na Neoquímica Arena. Então ele é muito bom jogador. Deu assistência. Deu assistência, né? É. Então, assim, muito bom jogador. Então, tomara que dê tudo certo, tomara que ele consiga se recuperar, porque, ó, Batista, esse menino aí, ele é bom jogador, cara. É rápido, é veloz, entendeu? Tomara que o Matheus consiga. E agora, quando fala esfria lá a condição de ir pra Europa, essas coisas, o jogador ele tem que estar, cara, ele tem que estar com a cabeça no clube. Deixa que os empresários tomam conta disso. Deixa que os caras se vai pra lá, se vai pra A, pra B, pra C, se vai pra Europa, pra Ásia, pra onde for. O cara tem que estar focado, porque é o único lugar que vai fazer com que ele tenha essas propostas é o Guarani, que é onde ele está. Então é isso que o atleta tem que pensar. E ele é jovem ainda. Tomara que se recupere. E tem outro detalhe, né? Se o empresário pensa diferente do que o Gleger colocou, e o Gleger tem razão, aí o empresário mais atrapalha o jogador do que ajuda. Ah, tá encostado lá na Copa Paulista. Vamos dar um jeito de tirar. Não sei se é o caso. Estou tentando chegar a uma conclusão. Por que isso está acontecendo? Ô Breno, repita o provável time ou a especulação de time que você colocou para os nossos analistas colocarem opinião. Bom, o provável time do Guarani: Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, na zaga o Rafael e o capitão Alan Santos, na esquerda o Emerson, no meio campo o Kelvin. Aí a dúvida se ele vai manter o Isaac ou se ele retorna com o Caio Melo, e o Diego Torres na armação das jogadas. Lá no ataque, eu acho que o Dentinho vai ganhar a posição do Cauã Jesus ao lado do Mirandinha e também do Bruno Santos. Por que eu tô achando isso? A gente não pode acompanhar os treinamentos, porque o Matheus Costa sempre joga no esquema 4-3-3. Aliás, eu subi agora há pouco no gramado, ele tá lá fazendo um trotinho, correndo ao lado do Marcelo Cordeiro, né, que é auxiliar fixo e também é o técnico da Copa Paulista. Provavelmente estão trocando uma ideia quem que eles podem aproveitar desse time da Copa Paulista também, né? Bom, e aí, esse provável time, tudo indica que realmente vai ser isso, né? Caio Melo no banco e o Isaac com 3 homens lá na frente. Tá correto. Tem que ganhar o jogo, tá correto. Se vai dar certo é uma outra coisa. Agora, eu tenho a esperança, como já vi no final de semana passado, Gleger, de um time melhor arrumado, mais organizado, é que com mais uma semana de trabalho melhora um pouco mais. Então, se ele optar pelos 3 atacantes e o Caio Melo fora, manter o mesmo time, eu acho que ele está correto. E aí, né, em cima dessa organização que é importante, que o CH estava dizendo, você precisa jogar com o mesmo time, senão você fica trocando as peças, né, acaba atrapalhando um pouco no planejamento. Eu acho que eu também faria isso, viu, Batista? Eu colocaria o Dentinho para jogar, isso que o Breno trouxe, e manteria o Isaac. Eu acho que ficou muito forte, e vou mais além, hein? Parece que o Diego Torres encontrou um bom futebol.
né, mais solto, com mais mobilidade, tendo um cara ali um pouco mais próximo, né, não 2 volantes lá atrás dando a sustentação. E o Kelvin, ele é muito bom jogador, de primeira volante ali, de proteção de primeira linha, né, de saída de bola. Então eu acho que eu também faria isso. Eu acho que é um Guarani muito forte se ele mantiver o mesmo esquema. Aliás, eu não sei se o Breno tem informação, né, mas esse Kelvin é muito bom jogador, hein? É bom mesmo. O Guarani deveria já dar um jeito aí de renovar o contrato ou comprar o jogador. Não sei se tem recurso para isso, porque é difícil encontrar um volante com essa qualidade no mercado. É mesmo. E o Guarani tem um jogador. Sabe quando termina o contrato e a quem ele pertence? Eu vou confirmar essa informação, Batista, ou é até o final do Campeonato Paulista ou é até o final do ano que vem. Até porque ele chegou na gestão do Farney, né, que é o executivo de futebol do Guarani. Mas eu vou questionar o Farney e depois eu trago essa informação. Até ao longo do programa eu mando por mensagem para vocês falarem. E sobre o Carlos Alberto Silva... Todos os times têm um grande ídolo. O Guarani, o ídolo é o treinador, não é isso, Bebê? Exatamente. Tem um time de 78, é claro, que o torcedor lembra de core salteado, que tem craques como Zenon, como Careca também, mais o Carlos Alberto Silva, que está aqui ao meu lado, a estátua do Carlos Alberto Silva. Vou chegar até mais próximo, Batista, porque essa estátua, esse monumento que foi colocado aqui na porta do Brinco de Ouro, foi uma linda homenagem para o Carlos Alberto Silva, que foi campeão brasileiro de 1978 com o Guarani e foi um dos responsáveis por essa grande conquista. Hoje ele estaria completando aniversário, estaria completando 86 anos. Ele nasceu em 1939, morreu em 2017 com 77 anos e vai ser lembrado eternamente, não só por essa estátua, mas por tudo que ele fez no Guarani, por todas as passagens que ele teve no Guarani, o time de 78, o time de 94. E o Gleger pode falar, inclusive, porque foi treinador do Gleger, né? Foi muito, eu falo com muito orgulho do Carlos Alberto ter podido trabalhar com ele, porque era um cara espetacular, em todos os sentidos, né? Porque o Carlos Alberto Silva, apesar da parte tática, né, da parte técnica do time, cara, ele era um cara que nos ensinava a virar cidadão, entendeu? Não, cidadão de bem, fazia tudo. Até, pô, me lembro, a gente ia treinar fora às vezes, não treinava no Brinco de Ouro, o CT era da base, a gente ia treinar em alguns campos, né? Na região aqui de Campinas. E teve uma vez, cara, que eu tava cansado do treino da manhã, o treino era à tarde. Eu deitei no banco do ônibus, assim, com o pé pra cima, né, cara, pra dar uma descansada antes do treino. Cara, ele saiu lá da frente, foi lá, falou, viu, você tem condição e qualidade de um dia você poder jogar numa Europa, jogar fora do país, numa seleção brasileira, e lá a postura do atleta profissional não é essa. Senta e fica como um atleta normal. Fique sentado. A hora que for um ônibus leito, você vai deitar. Aqui é para ficar sentado. Então, é só um exemplo daquilo que ele fazia. E sabe a caixinha, como é que funcionava com ele ou não? Às vezes o ônibus ficava lá fora, lá na avenida, ali esperando os atletas terminarem de se trocar para a gente sair para o treino. E ele ficava com o relógio junto com o motorista. Ele ficava sentado no primeiro banco. A hora que dava o horário que tinha marcado, ele falava pro cara, sai. Independente se tinha jogador vindo na metade do caminho ali daquele trecho da portaria até o vestiário, sai! Mas quantas vezes chegava o jogador, chegava de táxi, porque não dava para perder o treino, né? Mas a caixinha dele sempre muito rigoroso. Então, cara, assim, o que falar de Carlos Alberto Silva? Eu tive o privilégio de trabalhar e aprender muito com ele. E morreu muito jovem, né? Exatamente. 77 anos, meu Deus. Poderia estar entre nós ainda. Ô Breno, o Vinícius Abarca, que comanda este programa, já conseguiu a informação Kelvin até 26 de dezembro de 2026. E veio em definitivo, então o Guarani está tranquilo. Beleza, eu tinha essa dúvida se era até o final do Campeonato Paulista ou até o final do ano, por quê? Porque os jogadores que o Farney está contratando, ele contratou não só pensando em 2025, ele contratou pensando no ano que vem. Vale lembrar que ele disse na última entrevista que ele participou, na apresentação do Dentinho, que o Guarani ainda busca um jogador, ele não revelou a posição, é um jogador para ser titular, e eu descobri que é um goleiro, o Guarani está buscando, quem sabe, trazer ainda em 2025, a janela fica aberta até o dia 2 de setembro, Batista.
Valeu, Breno, um abraço, muito obrigado. Dá um abraço aí no pessoal da portaria aí, da portaria do Brinco, que é um pessoal muito bacana. Todas as vezes que compareço aí, eles me atendem muito bem. Todos os funcionários muito competentes aqui no Brinco, inclusive da comunicação também. Vou dar um abraço a todos. Valeu, Batista. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Breno Beretta. Olha, parabéns ao Farney Coelho, hein? Porque um jogador com essa qualidade do Kelvin, e ele já fez o contrato até o final do ano que vem, e o jogador vem em definitivo.